Bom dia, pessoal. Eu sou Valdec Carneiro, professor da UF, coordenador-geral do Fórum Estadual de Educação do Rio de Janeiro. Nós estamos dando início hoje ao programa promovido pelo Fórum Estadual de Educação do Rio, que é Diálogos com os Municípios, para que a gente possa ter um canal frequente, regular, de interlocução com os municípios do Rio de Janeiro, com os 92 municípios fluminenses, em torno da pauta da educação, das políticas públicas de educação e, muito especificamente, sobre a organização dos municípios em fóruns municipais de educação e ao processo de elaboração nos territórios municipais dos seus respectivos planos municipais de educação. É um momento bem adequado, me parece, para dar início a esse programa, porque o Brasil está, neste momento, trabalhando no processo de elaboração do novo Plano Nacional de Educação. A tramitação do projeto de lei que o governo Lula mandou para o Congresso já começou, a Câmara já instalou uma comissão especial para o Plano Nacional de Educação, que já está trabalhando, então é possível que a gente tenha discussões aqui com os municípios em sintonia, né, no calor da hora, em relação à preparação do Plano Nacional de Educação no Congresso Nacional. E estamos aqui hoje com dois companheiros dessa luta, dessa caminhada, muito valorosos, né, do ponto de vista do fortalecimento do processo participativo da elaboração dos planos de educação, e aqui eu me refiro ao professor Heleno Araújo, que é o coordenador do Fórum Nacional de Educação, que acabou de realizar, no ano passado, uma importantíssima agenda dessa pauta, que foi a Conferência Nacional de Educação de 2024, e também a professora Cláudia, igualmente Araújo, não é mesmo? Que coordena o Fórum Municipal de Educação do município de Nilópolis, da Baixada Fluminense, é um dos fóruns municipais mais atuantes aqui no Rio de Janeiro. Então, a ideia é que a gente ouça um pouco, inicialmente, o Heleno e a Cláudia, o Heleno falando da perspectiva nacional, Cláudia falando da sua perspectiva local, em seguida eu retomo a palavra para continuar o nosso diálogo. Portanto, muito obrigado ao Heleno e à Cláudia por toparem participar desta primeira edição do programa. Eu já passo a palavra ao professor Heleno Araújo, aliás, professor, doutor honoris causa pela Universidade Federal de Pernambuco, uma comenda muito merecida que ele recebeu, e nós nos sentimos homenageados ao ver o Heleno recebendo aquela alta distinção dessa grande universidade brasileira, que é a Federal de Pernambuco. Heleno, você tem a palavra, prazer revê-lo. Prazer é todo meu, Valdec. Um abraço bem forte para você, nosso coordenador do Fórum Estadual de Educação do Rio de Janeiro, e eu quero abraçar todos os companheiros que participam do fórum. Quero também mandar um forte abraço, né, para a Fabiana Rodrigues também, e agradecer o convite, né, de estar aqui participando dessa iniciativa fantástica, né, diálogo com os municípios. E eu quero saudar todas as companheiras e companheiros dos fóruns municipais de educação, dando um forte abraço aqui para Cláudia Araújo. A família Araújo está dominando aqui, família Carneiro. Então, para a Cláudia, um forte abraço. E aí abraçar todos os companheiros, companheiras dos fóruns municipais de educação. Então, eu quero, mais uma vez, parabenizar por essa iniciativa do Fórum Estadual, que já tem diversas ações, né, integradas do Fórum Estadual com fóruns municipais de educação, e isso é importante, pensar a estrutura do Fórum Nacional de Educação, e quando olhamos o regimento do Fórum Nacional de Educação, diz que o Fórum Nacional de Educação coordena as conferências de educação e articula os fóruns estaduais, distrital e municipais de educação. Só que não é possível, né, dessa estrutura aqui em Brasília, a gente cuidar desses municípios todos que nós temos pelo Brasil. Por isso que esse trabalho integrado do Fórum Nacional de Educação com os fóruns estaduais de educação e esse trabalho que o Fórum Estadual de Educação faz com os fóruns municipais de educação tem uma importância muito grande. E o Rio de Janeiro tem, né, essa construção, essa elaboração, esse vínculo muito forte, né, de articulação. Então, parabéns pelo trabalho desenvolvido. A ideia é que eu apresente aqui o Fórum Nacional de Educação, mas eu quero tratar o fórum dentro do contexto da democratização em nosso país. Eu quero só relembrar mais uma vez que lá, quando instituímos o Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública, nos anos 80, para atuar sobre a Constituição Federal de 88, este Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública
já colocou na pauta, né, nos anos 80, a necessidade de que no capítulo da educação da Constituição Federal existisse o Fórum Nacional de Educação, como um espaço de articular as entidades ligadas à educação para fortalecer a democracia em nosso país. Nós não conseguimos colocar o fórum na Constituição de 88, insistimos e trabalhamos para colocar na LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que foi aprovada em 1996, também não conseguimos, mas não desistimos, né, de manter uma efetiva participação desde o princípio. Nós queremos discutir, queremos propor, queremos elaborar, queremos monitorar, acompanhar, avaliar e recomeçar tudo de novo. Mas tudo desde o princípio. Né? Quem está lá na escola, dentro do município, participar desse processo de forma integral. Porque não é possível, num país continental como o nosso, esperar que as decisões tomadas em Brasília, né, sejam aplicadas nos 5.570 municípios de forma adequada. Não dá. Temos que cuidar da realidade local. Temos que partir da base. O que é que nós estamos demandando? O que é que nós estamos querendo com a educação pública e a nossa atuação nos municípios? Por isso que essa participação é importante e nós mantivemos a mobilização até, né, conquistar uma comissão organizadora da Conferência Nacional de Educação Básica em 2006, durante o governo Lula. Esta comissão realizou as etapas municipais, estaduais, distrital e nacional da CONEB 2008, emendou com a CONAI 2009-2010 e em 2010 conseguimos uma portaria instituindo o Fórum Nacional de Educação. Este fórum instituído já coordenou a conferência de 2014. Depois, fomos golpeados em 2017 e retomamos, né, de forma participativa em 2023 e hoje estamos com 66 representações no Fórum Nacional de Educação. 14 representações do Ministério da Educação, suas secretarias, INEP, né, a CAPES e tantas outras, e os demais são entidades da sociedade civil. O fórum hoje é coordenado pela CNTE, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, e a ANPED, né, a Associação de Pesquisa e Pós-Graduação, que coordenam o Fórum Nacional de Educação. E o fórum, como eu falei no início, ele tem esse papel de articular essas ações, né, com os fóruns estaduais, distritais e municipais, de coordenar as conferências de educação, porque, como eu falei, nós queremos estar na construção, na avaliação, no monitoramento dos planos decenais. E os planos de educação, também em nosso país, né, merecem destaque, porque eles foram indicados e colocados na Constituição pela primeira vez nos anos 30, lá na época dos pioneiros e pioneiras da educação. Ali já tinha leitura de que para cuidar da educação pública como direito de todas as pessoas e o dever do Estado, você tem que planejar. Então, lá nos anos 30, já indicou na Constituição que não foi para frente. Só conseguimos aprovar o plano de educação em 2001. Então, nós, a nossa geração, nós conseguimos, depois dos anos 30, aprovar 2 planos de educação. 2001, 2010, 2014, 2024. Mas não conseguimos ainda fazer com que os planos fossem implementados. Né? Primeiro, por falta de financiamento adequado. O primeiro plano, o presidente da época vetou o financiamento, e o segundo plano sofreu um golpe com a emenda constitucional 95 de 2016, tirando o financiamento adequado para a implementação desses planos. Então, historicamente, nosso país também tem essa dificuldade. O fortalecimento da democracia, porque deveríamos hoje dizer que o Brasil tem um Fórum Nacional de Educação, 26 fóruns estaduais, um fórum distrital e 5.570 fóruns municipais de educação. Mas ainda não temos, porque é ali, nesse espaço de participação, lá no município, que a gente vai fazer essa troca. O nacional não pode determinar o que o municipal vai fazer, nós temos que ir a partir dos municipais
apresentar as propostas, as políticas, e olha, aqui para funcionar precisamos disso, disso, daquilo. E aí a gente faz um processo crescente, como nós fazemos com as conferências de educação. Conferência municipal, estadual, distrital. Quando chega nacional, produzimos um documento que vem da base. E é por isso que temos o respaldo de agora ir para o Congresso Nacional disputar o terceiro Plano Nacional de Educação, que está lá com o projeto de lei 2614, e que a nossa intervenção vai ser forte, e com esse trabalho que vocês estão realizando, fortalece ainda mais. Valeu. Obrigado, Valdec. Obrigado, Helena Araújo, coordenador do Fórum Nacional de Educação, por essa manifestação inicial que ajuda a quem nos assiste a entender melhor a dinâmica do fórum, dos fóruns, né, nas suas diferentes esferas administrativas, resgatando, inclusive, um componente histórico central, que é a emblemática participação do Fórum Nacional de Defesa da Escola Pública, tanto no processo constituinte, 86, 88, quanto na tramitação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Portanto, são as nossas raízes, né, em termos de organização como fórum. Ao mesmo tempo, Heleno também, com muita clareza, usa 5 verbos para destacar as principais ações. Discutir, propor, monitorar e avaliar. Isso sintetiza muito bem esse conjunto de ações nas suas diferentes esferas para de formulação de educação. E ainda eu queria ressaltar como que a gente tem tido, de fato, muitas dificuldades de fazer com que os planos aprovados, e só conseguimos aprová-los muito tempo depois, né? A Constituição de 34 chegou a prever, como a Helena falou, tivemos aquele plano relatado pelo Anísio Teixeira no Conselho Federal de Educação, mas que teve duração efêmera, mas planos mesmo aprovados pelo Congresso, como a Helena mencionou, apenas 2, agora estamos montando o terceiro. Entretanto, não obstante esse avanço, a gente não conseguiu, de fato, implementar integralmente e em muitos temas, sequer parcialmente, os planos aprovados. Então, o desafio de agora é muito importante. Eu agradeço ao Heleno e passo a palavra à Cláudia Araújo, porque, como o Heleno já sinalizou também, é no território, é no local, no município, no ambiente municipal, que muitas decisões centrais acontecem e a implementação propriamente dita também acontece. Como dizia o doutor Ulisses Guimarães, ninguém mora na federação, as pessoas moram no município, num bairro, numa rua. Então, é importante, Cláudia, você tem a palavra. Agradeço muito o convite, a oportunidade. É uma alegria estar aqui representando o Fórum Municipal de Educação de Nilópolis. É muito importante a gente marcar essa trajetória, né? Tudo que o professor Heleno sinalizou, o professor Valdec, vai representar, né? Vai interferir, vai influenciar nos caminhos, nas lutas de agora, né? Dos fóruns municipais de educação. E semana passada eu tive a oportunidade de participar de um evento na FEBEF de Caxias e encontrei companheiros do Fórum Municipal de Educação de lá, né, de Caxias, e as datas, né, e as lutas e as dificuldades são muito convergentes, né, dos municípios. Então, nós tivemos em Nilópolis, em 2015, a primeira versão do Plano Municipal de Plano Municipal de Educação, né, ele foi elaborado, né, coordenado pela Secretaria de Educação, a partir da criação de uma comissão de elaboração do plano municipal, com a participação do Conselho Municipal, né, de outras instituições, mas mais ligadas diretamente à Secretaria de Educação. Em 2017, foi a primeira conferência de monitoramento e avaliação do plano. E nessa conferência, sim, né, houve a eleição, primeiro o decreto, né, de criação do Fórum Municipal, e a primeira colegiada, assim, como representantes eleitos durante essa conferência. Eu participei dessa conferência já buscando, com interesse, a participação no fórum, representando aí a luta pela educação de jovens e adultos no município, né? Então, já é a militância do Fórum EJA que me leva a participar do Fórum Municipal já em 2017. À época, participei, fui eleita como representante de orientadores educacionais e pedagógicos da rede e vim atuando, né, trabalhando junto ao fórum durante esse tempo. Em 2019, nós tivemos lá um trabalho muito importante, aliás, ainda em 2018,
estudando junto com a avaliação das metas e estratégias do plano municipal, estudamos também a proposta de consulta pública para a escolha de gestores, que aconteceu recentemente pela primeira vez na rede municipal. Então, também o fórum, à época, teve a oportunidade de participar da elaboração do edital, né, estudar essa documentação e fazer sugestões. Mas não é tão simples, né, o trabalho no fórum, né, embora a gente tenha muita gente aguerrida e com muita vontade de participar, mas trabalho de militância não é remunerado, então é muito difícil manter esse fórum de pé, né? A gente tem uma rotatividade nas representações, porque a dificuldade mesmo, né, de estar em outros espaços que não a do espaço de trabalho. Como representante inicial da militância da educação de jovens e adultos, a minha, né, e a nossa dificuldade em participar é justamente essa, né? Quem está na EJA geralmente tem a jornada tripla aí de trabalho, e aí mesmo que a Secretaria de Educação garanta esse tempo de participação durante os encontros do fórum, as questões, as demandas continuam lá nos aguardando ao retorno, né? Então, esse tem sido um dos dilemas maiores de enfrentamento do Fórum Municipal. 2019, nós tivemos um baixo quórum, né, por conta de todas essas questões que trouxe aqui, né, sobre a participação. 2020, a pandemia também, né, impediu os encontros eram presenciais, e a partir de 2021 a gente começou a tentar retomar esses encontros do fórum de forma remota. Inicialmente com pouquíssima participação, mas 3, 4 pessoas, mas buscamos manter esse encontro até como forma de fortalecimento mesmo, né, para as lutas que estavam postas, a dificuldade dos estudantes de estar na escola e como que nós, né, nos municípios, envolvendo os movimentos sociais também, poderíamos interferir nesse processo. 2021, então, nós tivemos a retomada dos encontros de forma remota. Em 2022, nós conseguimos realizar uma conferência de mobilização, de recomposição do fórum, justamente para fortalecer a representatividade, né? Não é possível manter um fórum de educação, um fórum municipal ou qualquer um das outras instâncias, com uma baixa representatividade. Então, não basta somente pessoas da rede, né? Não basta que sejam somente docentes e profissionais da educação da rede municipal. Então, conseguimos em 2022 essa conferência de recomposição, e nessa conferência foi possível aí conquistar, digamos assim, né, o abraço de companheiros do Instituto Federal de Educação de Nilópolis. Importantíssimo, né, esse agregar, né, desses profissionais, inclusive com a militância da EJA também dentro do IFRJ, o que possibilitou em 2023 uma CONAI, né, na etapa municipal da CONAI, belíssima, com representantes da Pastoral da Educação, que inclusive nos levou a realizar a conferência numa igreja católica do município. Foi uma conferência muito significativa, muito importante. Nós fizemos lá a eleição de estudante, né, para a CONAI etapa estadual, e esse estudante nos representou em Brasília, né, representou o Rio de Janeiro. Importantíssima a participação dele, foi um momento de fortalecimento e de reconhecimento, de autorreconhecimento, eu diria assim, né, dos componentes do Fórum Municipal, da importância e do alcance da nossa participação. 2023, né, a partir dessa conferência, desse fortalecimento, nós conseguimos, em 2024, fazer a primeira eleição para a coordenação do fórum, porque nós vínhamos com essa estrutura, né, da mobilização a partir da Secretaria de Educação até então. Eu, depois de um tempo, também passei a trabalhar na Secretaria de Educação e ocupei esse espaço, né, de mobilização do fórum. Portanto, nós vínhamos ali com uma estrutura de coordenação colegiada, mas a partir da CONAI, nós precisamos de criar, né, digamos, até para dentro da estrutura do Fórum Nacional, né, que vinha retomando o seu trabalho de fortalecimento dos fóruns, percebemos a necessidade realmente de eleger uma coordenação. E a eleição dessa coordenação, ela inclusive fortalece o fórum no sentido de dar autonomia. Com a participação, né, de colegas do Instituto, nós
fizemos a eleição em 2024 e elegemos a professora Sandra Viana, que é professora do IFRJ, como coordenadora, a atual coordenadora do Fórum Municipal de Educação. De lá para cá, a gente está na luta, né, para a publicação do regimento. Nós temos um decreto que legitima o fórum está instituído por um decreto, né, desde 2017, mas ainda não temos o nosso regimento publicado. Aos pouquinhos, né, e na luta de militância, de convencimento, a gente conseguiu, na última reunião, chegar, né, que mais instituições chegassem e o abraço do Conselho Tutelar de Nilópolis. Então, outros órgãos, outras instituições vêm chegando para compor e fortalecer o nosso fórum. Tem altos e baixos, né? Nós tivemos um período aí de difícil diálogo com a Câmara Municipal, então, até hoje, não temos um representante da Câmara, já enviamos ofício, né? E estamos aí no trabalho de convencimento, né? De convite, mas, enfim, tem muitas lutas, né? E aí, louvo, né, essa iniciativa do diálogo com os fóruns, porque é através da troca dessas lutas que a gente vai conseguindo abraçar outros companheiros de outros municípios, né, para que se engajem, né, na defesa do Fórum Municipal. O Fórum de Nilópolis, ele caminha com as lutas, né, que eu citei aqui, mas hoje com uma outra perspectiva. Para esse ano, como estratégia de engajamento e de divulgação do fórum, a gente está trabalhando também com sessões temáticas. Fizemos a primeira com a temática da inclusão, e nessa semana, na quarta-feira, falaremos da educação de jovens e adultos no Plano Nacional de Educação, né? A professora Alessandra Nicodemos, do Fórum EJA, virá conversar conosco, e com essa estratégia a gente tem conseguido atrair outras pessoas para a participação. É uma estratégia dupla, né, de divulgar o fórum, mas também de nos prepararmos para a reestruturação, né, a construção do novo Plano Municipal de Educação, né? Estamos aí já com esse olhar, buscando mobilizar as pessoas para focar, né, para ter atenção nessa perspectiva de construção do novo Plano Municipal de Educação. E sempre lembrando, né, que o nosso estado é o único, né, do país que não tem um plano estadual de educação. Então, a militância nossa dos fóruns municipais também é uma forma de pressionar o executivo estadual, né, o Conselho Estadual de Educação nesse processo. A gente precisa, né, não por acaso a gente tem aí as lutas que temos, né, na rede estadual, com a atual aprovação de um processo de certificação de estudantes, né, que ataca não só a educação de jovens e adultos, mas também a estudantes de fora da EJA, né? O Fórum Estadual, inclusive, acabou de soltar, né, uma moção, né, contra essa resolução da Secretaria de Educação. Então, isso vai ser todo pauta para a nossa reunião do Fórum Municipal na próxima quarta-feira. Agradeço imensamente a oportunidade, né, e penso que esse é um caminho fundamental de diálogo e de troca com os outros fóruns municipais. Muito obrigado, professora Cláudia Araújo, do Fórum Municipal de Educação de Nilópolis. Eu quero ressaltar a importância, a centralidade dos fóruns locais. Como disse o Heleno, é impossível para o Fórum Nacional de Educação cuidar de 5.570 municípios, e mesmo para os fóruns estaduais, a missão também já é muito desafiadora. Portanto, ter fóruns locais, como é o caso de Nilópolis, com atuação organizada, enfim, regular, mobilizada, é muito importante, é muito importante. Eu queria dizer que, no caso do Fórum Estadual de Educação, que me cabe aqui fazer uma brevíssima apresentação, na esteira da criação do Fórum Nacional em 2010, pela portaria ministerial citada pelo Heleno, aqui no Rio também um ato da Secretaria Estadual de Educação, de 2012, criou o Fórum Estadual de Educação. Entretanto, nós sabemos que tanto uma portaria ministerial quanto uma resolução da Secretaria de Estado de Educação são instrumentos relativamente frágeis, não é? Por isso que foi importante que o Fórum Nacional de Educação tenha tido uma consagração em lei em 2014, na Lei do Plano Nacional de Educação, embora, eu e Heleno já debatemos isso no passado, embora ainda insuficiente, que é preciso ter um instrumento legal específico para detalhar as missões, as atribuições dos fóruns de educação e também definir um lastro de recursos, porque isso tudo
faz com que a gente tenha despesas, né, na atuação e no trabalho nos fóruns. Então, assim, no Estado também não foi diferente. Nós tivemos a consagração em lei no ano de 2019, na lei que definiu que o Fórum Estadual de Educação integraria oficialmente o Sistema Estadual de Ensino do Rio de Janeiro, ao lado do Conselho Estadual de Educação, ao lado dos outros órgãos que integram o sistema. Isso deu também um lastro, digamos assim, institucional mais denso para o Fórum Estadual de Educação, mas também nós aqui dependemos de uma definição mais precisa dos papéis, atribuições e também da fonte de recursos do Fórum Estadual de Educação. Por outro lado, nos últimos tempos, o Fórum tem buscado fazer uma interlocução mais direta com a sociedade. Esse instrumento de hoje aqui é um dos exemplos, mas além desse instrumento do diálogos com os municípios, eu quero aqui mencionar como copyright, né, como propriedade intelectual, a iniciativa da Fabiana Rodrigues. Na verdade, é uma iniciativa da professora Fabiana Rodrigues, coordenadora adjunta do nosso fórum, foi quem primeiro pautou a ideia de fazermos um programa com esta característica. E eu quero também acrescentar uma iniciativa muito importante que o Fórum passou a adotar esse ano, Heleno e Cláudia, que são as audiências populares de defesa da educação, as APDEs. Né? Eu fico feliz que a sigla já começa a ser assimilada. Então, as APDEs começam a acontecer, é uma iniciativa do Fórum Estadual de Educação para debater nas regiões ou nas instituições a pauta da política educacional. Já fizemos uma audiência pública de educação, de defesa da educação, uma audiência popular de defesa da educação, no Instituto Nacional de Educação de Surdos, por exemplo, para discutir a agenda do plano de educação e a política de educação para a comunidade surda. Já fizemos na Baixada Fluminense, em parceria com uma entidade da sociedade civil, o Fórum Grita Baixada. Vamos fazer agora, em alusão aos 40 anos de inauguração do primeiro CIEP aqui no Rio de Janeiro. Vamos fazer em junho, no Noroeste Fluminense, com 8 ou 9 municípios do Noroeste. Então, é um outro instrumento importante também para a gente dialogar mais de perto, né, com as instituições e com as municipalidades sobre a pauta da política educacional e sobre os planos em particular. Eu ressalto ainda, como Heleno mencionou, que nós vivemos, apesar das tensões e contradições, né, de que a história é sempre feita, nós vivemos num ambiente mais favorável, óbvio, aos processos participativos e democráticos em face do que aconteceu no Brasil no intervalo de tempo de 2016 a 2022, em que a democracia foi muito afetada, muito atacada, muito restringida. Então, aproveitar esse momento em que nós temos no governo federal, digamos assim, um grupo político, quaisquer que sejam as nossas paixões partidárias, que não tem importância aqui, mas um grupo político que tradicionalmente, que historicamente, tem apreço, tem compromisso com a pauta da democracia e com a agenda dos processos participativos. Não foi à toa que em 2023 o presidente Lula convocou logo a CONAE 2024 para elaborar um novo plano. Então, assim, a gente tem que tirar proveito também desse contexto, porque aquele período foi muito nocivo para nós, né? Muito nocivo, não só pelo golpe de Estado, a que o Heleno fez alusão ao golpe de 2016, mas várias medidas que foram adotadas que perturbaram o cumprimento das metas do Plano Nacional de Educação, como, por exemplo, a Emenda Constitucional 95 de 2016, a Emenda Constitucional 93 de 2016, que restaurou naquela época os efeitos da desvinculação das receitas da União sobre a parcela do orçamento federal vinculada à educação. Então, tivemos vários problemas que agora não estão todos equacionados, longe disso, mas o ambiente é mais favorável. Acho que o que nos cabe agora é fazer o máximo de interlocução possível com o Congresso Nacional, nesse momento com a Câmara Federal, sobre a tramitação do Plano Nacional de Educação, tentar ter incidência através das nossas instituições. Por exemplo, no Fórum Estadual de Educação, hoje nós já temos, Heleno, 51 entidades credenciadas, entidades que, inclusive, estavam afastadas, se reaproximaram, outras que pediram credenciamento, o próprio Instituto Nacional de Educação de Surdos, a Universidade Estadual do Norte Fluminense, movimentos da sociedade civil pujantes pediram para se credenciar no Fórum Estadual de Educação, a Associação de Diretores das Escolas Públicas. Então, o Fórum vive um momento também de rearticulação importante. É claro que é sempre necessário ressaltar o esforço de trabalho feito na coordenação anterior do Fórum, sob a liderança da professora Malvina Tuttman, fez um trabalho muito dedicado também, muito devotado à estruturação do Fórum Estadual de Educação, é preciso ressaltar. Então, assim, nesse momento, nós vivemos essa fase de tentar nos aproximar mais da sociedade, indo às instituições, indo aos territórios municipais, enfim, para que a gente possa, no diálogo, contribuir para que os municípios formulem a sua agenda local, seja em termos de criação
ou de consolidação dos fóruns já existentes, seja em termos de elaboração dos seus planos municipais de educação. Como a Cláudia mencionou, aqui no Rio nós temos essa deficiência, esse déficit, que é a inexistência de um plano estadual de educação. Mas, de qualquer maneira, temos um nacional ainda em vigor, teremos outro, a gente espera, aprovado até o final do ano no Congresso Nacional. De toda sorte, se no ano que vem, se a partir de 26, tivermos um Plano Nacional de Educação em vigor, para o decênio 25-35, ainda que o Estado não tenha o seu, Helena e Cláudia, os municípios terão como referência o Plano Nacional de Educação, e assim será. É bom lembrar sempre que esses planos cumprem um papel muito decisivo, sobretudo o Plano Nacional, para que a gente possa, de fato, ter uma agenda sistêmica da educação nacional. O Sistema Nacional de Educação tem como referência o Plano Nacional de Educação, de 5.596 entes federativos que atuam na educação, na gestão da educação, estratégico, federativa, tem tudo para dar errado. Então, é muito importante entender também o papel que cumpre esse macro planejamento da educação, na figura do Plano Nacional de Educação, que é o papel de ser o eixo articulador, não é? O eixo sobre o qual se articulam os entes federativos em torno de um sistema nacional de educação. Então, aqui no Rio de Janeiro, nós estamos muito conscientes dessa agenda e, ao mesmo tempo, né, fazendo o que a gente tem que fazer, o acompanhamento das políticas públicas de educação que são implementadas no Estado, porque, afinal de contas, vou chamar assim, as políticas setoriais de educação, seja para alfabetização, seja para valorização do magistério, seja para EJA, enfim, são aquelas que podem ou não contribuir para que as metas do plano sejam cumpridas. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, nós estamos vivendo uma situação bem difícil, como a Cláudia mencionou, com o assédio, por assim dizer, sobre a EJA enquanto modalidade da educação básica, né? Há um processo de negação da EJA como modalidade da educação básica e a sua transformação num mero processo de certificação de conhecimentos, de estudos, que nega o direito à educação escolar àqueles que podem, segundo a Constituição, ter acesso a ela, mesmo própria ou regular. Então, a gente está batalhando em torno disso, enfim, mas é muito importante que a gente assim, dialogue mais, converse mais e troque mais, é o propósito desse programa. Então, quero agradecer muito ao Helena Araújo e à Cláudia Araújo. Vou passar a palavra para que os dois façam uma despedida e dizer que essa conversa continua e terá sequência, porque sempre queremos conversar com o nosso Fórum Nacional de Educação, que é motivo de orgulho para nós, e também com os nossos fóruns locais, não só o de Nilópolis, como dos outros municípios fluminenses. Lembrando que o nosso compromisso, a nossa missão é consolidar os fóruns municipais que já existem e avançar na direção da criação dos fóruns municipais, onde eles ainda não têm existência concreta. Muito obrigado. Passa ao Helena e a Cláudia para as suas despedidas. Obrigado, Valdec. Quero, mais uma vez, agradecer e parabenizar por esse trabalho belíssimo, dizer que nós, do Fórum Nacional de Educação, né, precisamos dessa atuação de vocês para que a gente possa continuar fazendo esse trabalho que estamos fazendo. Então, parabéns pelo trabalho belíssimo que estão fazendo. Forte abraço para a Cláudia, todos os fóruns municipais. Um abraço para você, Valdec, e para a Fabiana, né, que o Fórum Estadual se mantenha nessa pegada firme, positiva, para a gente avançar. Forte abraço. Bom, minha saudação aos companheiros dos fóruns, né, que já estão na luta, mas principalmente gostaria de convidar, né, quem ainda não se aproximou do fórum, municípios que você ainda não conhece, né, não sabe se já tem um fórum municipal ou não, procure o sindicato, procure os movimentos, né, os fóruns aí dos segmentos, procure saber se no seu município já tem o fórum, o próprio Fórum Estadual de Educação, entre em contato pelo Instagram e vamos participar. Esse é o momento de agregar, a gente precisa se fortalecer para a construção dos planos municipais de educação que virão logo a seguir. Muito obrigada pela oportunidade, pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês. Obrigado, Helena, obrigado, Cláudia. Lembrar que o Fórum Estadual de Educação fez recentemente uma enquete para saber as pautas que os municípios tinham mais interesse em debater nesses programas, e nós vamos dar sequência a esse programa, observando aquelas pautas para os municípios que responderam, a pauta da gestão democrática da educação, a pauta da valorização dos profissionais da educação. Nós temos aí uma enquete, estamos fazendo a sistematização da enquete, mas já sabemos quais são as pautas principais. Então, por isso, estamos encerrando hoje aqui
a primeira edição do programa Diálogos com os Municípios, promovido pelo Fórum Estadual de Educação do Rio de Janeiro. Contamos com a presença do professor Heleno Araújo, coordenador do Fórum Nacional de Educação, e a Cláudia Araújo, representando o Fórum Municipal de Educação de Nilópolis. Vamos em frente, viva a educação pública, viva os processos participativos e democráticos de construção da política educacional do Brasil. Viva!